Bom, então vamos encaminhar para o final, né? Eu queria deixar aqui nossa dica do dia, dica cultural. No meu caso, né? Eu não conheço muita literatura acerca desse tema, né? De mobilidade urbana e tal. Eu resolvi fazer uma dica sobre outro tema que também está sendo bastante discutido aí na internet, né? Todo mundo sabe, né? O assunto do momento, que é aqueles atentados tristes, né? Revoltantes que aconteceram em Israel, né? E aí eu percebo que há muitas discussões na internet, muita gente fala um bocado de besteira, né? Sobre Israel, sobre Islã, o pessoal não sabe nada. Sobre Palestina. Enfim, Pois é complicado, né? Para variar. E aí, em cima disso, eu me lembrei de um podcast que eu ouvi muitos anos atrás, em 2017, do Flávio Morgenstern, que é um influencer aí de conservador, né? E, se eu não me engano, acho que agora ele tá na Revista Oeste, né? Uhum. Escritor e tal, historiador. Ele tem um podcast que ele fazia muito tempo atrás, já até parou com esse podcast, já chamava Guten Morgen, que tinha vários temas, né? Em um episódio que ele lançou em 2017, ele fala sobre os muçulmanos, né? Esse episódio se chama Como Pensam os Muçulmanos. Naquela ocasião, né, naquela época, eu não me lembro o que aconteceu. Certamente algum atentado, né? Pra variar. Uhum. Acho que era algum atentado ali na época. Naquela época tinha muito atentado a carro, né? Em Manhattan, na Europa também, que eles invadiam com van e atropelavam as pessoas, né? E aí ele fez percebendo, né, essa dificuldade das pessoas de compreenderem a visão de mundo do muçulmano, né? Da pessoa que é convertida ao Islã, né? Que nasceu, até mesmo, principalmente naquelas que nasceram e cresceram em uma sociedade totalmente muçulmana. Ele fez esse podcast de 1h30 explicando ali, de acordo com o Alcorão e tudo mais, com os estudos dele, por que os muçulmanos têm uma cosmovisão totalmente diferente do ocidental médio, não só do cristão, né? E isso influencia em tudo, né? A forma com que ele vive a vida dele, né? Em todos os sentidos. Não apenas politicamente, mas em tudo. Não só religião, mas politicamente, na vida privada dele, em tudo que ele faz, né? É um podcast muito interessante, né? Que ele dá ali também várias recomendações de leitura, várias dicas ali para quem quer se aprofundar nesse assunto. Então, é um episódio sobre a visão, né, do muçulmano, sobre a cosmovisão dos muçulmanos, que eu sempre lembro e sempre indico para amigos que me perguntam sobre esse tema, né? Mesmo que é um episódio de 2017, vejam só. Então, eu vou deixar para vocês aí nos comentários o link desse episódio para quem quiser ouvir depois. Vale muito a pena, para você entender um pouco melhor, né? Por que acontece isso, por que tem jihad, né? Por que esses terroristas muçulmanos fazem isso, qual é a finalidade, né? Se tem embasamento nas escrituras deles ou não. Tudo isso é muito interessante. Não precisa nem assistir, tá, gente? É um podcast de áudio mesmo. Então, vocês podem deixar aí tocando enquanto você lava a sua louça, lava o carro, enfim, faz outras atividades aí. Vale a pena. É importante... Hoje, a gente vive uma guerra de narrativas, né? Então, é importante a gente não só... ficar ouvindo... Bom, eu nem ouço TV, né? Nem fico vendo nada de TV. Raramente eu leio alguns portais de notícia. Eu leio para ver o que está acontecendo e para onde querem conduzir a sociedade e o mundo, né? É essa visão que eu tenho. Mas é importante ouvir essas pessoas, né? Para você ouvir um outro lado da história, né? Para você ouvir as pessoas que estão estudando aquilo ali e por mais que sejam conservadores, não deixam que o seu viés político interfiram de fato no que é realmente verdade. Sim. Né? Por exemplo, o Rodrigo Leone, ele é um cara declaradamente de esquerda, né? Mas o que ele fez no portal aqui, o viés dele, nenhuma parte a gente consegue ver alguma coisa enviesada para a esquerda. Né? Ele tá relatando fatos, não é? Então é importante ver isso. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que, eu não sei se isso é real ou é verdade, né? Mas isso aí tá na mídia toda explodindo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi condenado, punido com 100 chibatadas. No Irã, né? Irã. Ouvi falar disso daí também, vi por cima. Ele recebeu presente de uma mulher,
né? E um quadro, alguma coisa assim, um artista, e ele deu um beijo no rosto dessa artista, né? E condenaram ele porque ele beijou o rosto de uma mulher que não é a dele. Né? Então ele foi condenado... Sim, por adultério, eu vi isso daí. Por adultério. Então ele foi condenado a 100 chibatadas. Não sei se isso é real, mas tá em toda a sim. mídia. E assim, por mais que as pessoas possam pensar assim, mas isso aí não tem aplicação prática nenhuma, né? Mas tem sim, gente. É importante lembrar que ele tá jogando no... Nossa, esqueci. É o Al Nassr que ele tá jogando? Vocês Al Nassr. futebol. No Al Nassr, né? Tá jogando no Al Nassr, que é um time da Arábia Saudita. E esse time, ele disputa a Champions da Ásia. E tem times do Irã que estão jogando. Então, se tiver jogo no Irã, ele vai poder ir lá. Senão ele vai ter que pagar as chibatadas. Exatamente. E lá eles não brincam serviço, não. Pois é. Não, isso aqui é só um fato pra gente ver que eles levam isso muito a sério. Né? Leva essa questão muito a sério. Então, existem estudos que dizem que o Islã ele é 80% ele dita organizações políticas, né? E 20% religiosa de fato. Sim. É isso aí, então. Mas vamos... tudo isso é muito triste. Infelizmente, a gente tem que rezar, orar lá Sim, sem dúvida. pela Palestina, né? por Israel, por todas as pessoas que sofrem e que... Sobretudo pelos inocentes. Pelos inocentes e que a verdade prevaleça e que Deus conforte todas as famílias de todos os lados. Né? Que tem um basta em tudo isso, né? Que isso aí é muito mais dolorido para quem está vivendo tudo aquilo, mas para o mundo todo. É isso aí, essa é a nossa oração, né? Que isso cesse aí, que tenha uma solução. Por mais que seja muito difícil, né? Mas como eu disse, principalmente que os inocentes sejam preservados, né? Que a gente sabe, tem muitas baixas aí, né? De crianças, pessoas que não se envolvem na guerra, né? Que são baixas ali colaterais, né? Sim. Isso é muito triste.